meu herói! Nós seremos os reis dos podcasters! Quer fazer parte dessa tripulação? Gomo, gomo não! Toma, não! Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, com patrocínio da editora Quimera. Estamos começando, galera, mais um podcast aqui, né, especial com nossos amigos Vini, Miranda. Fala, galera, beleza? Vamos falar de One Piece hoje. Isso, nossa amiga aqui, que tanta gente pediu, galera, pra votar, que é aniversariante hoje, né? Raíssa com R, galera! Oi, gente, é um prazer estar aqui novamente, tá bom? E eu estou ansiosa para falarmos do meu anime favorito, que é nada mais, nada menos que One Piece! Toma, Gomano! Raíssa veio diretamente do Japão, tava viajando, galera, trouxe Vamos assim, buscar. e pediu muito, né, pra que a gente falasse sobre isso. Ela tava no Japão promovendo o Timer Man. Realmente, eu tava fazendo uma propaganda dos heróis aqui da editora aqui mesmo. A gente trabalha não pode parar. Essa ela é mais quimeriana 100%, Quimera galera. Primeira vez. É isso, então a nossa amiga aqui pediu muito que a gente fizesse, pediu, implorou, mandou cartinha aí pra gente. Desde o início do podcast, inclusive. Implorando pra gente falar sobre uma série que ela ama, que é One Piece, galera. A gente lá falando de Cavaleiros do Zodíaco e ela lá no bastidor, tipo, fala de One Piece, É. fala de Eu One Piece. amo nos comentários de One Piece, hein? É. Quando é que vocês vão falar? E aqui, gente, eles atenderam meu pedido e aqui estamos nós para falarmos de One Piece. Só porque é aniversário. É. Não tem nada a ver com uma animação sucesso que tá saindo não, da besteira, Netflix. isso aí foi só Isso aí é porque eu detalhe, pedi. isso é detalhe. Foi só porque eu Galera, pedi. Eu sou Elian com 2 L's, tá? Nós estamos apresentando aqui nossos apoiadores, que são o Artcut, Anix Modanet, Multiverso AC, Z Games, Cultura Pop, Vip Dias, Estúdio Tom, Juiz Forana, a gráfica oficial da editora Quimera e a Nitgeek XP. Lembrando, galera, dando um abraço pra galera do funcional da Zion aí, tá bom? Um abraço pra vocês, vocês moram no meu coração, galera! Então é isso, galera. Vamos começar o nosso podcast falando sobre One Piece, essa série que tá uma febre mundial aí, todo mundo ansioso. A gente vai falar sobre o anime, a gente vai falar diretamente também sobre o mangá, a gente vai falar sobre as expectativas para essa série da Netflix, né? E a gente vai dividir esse podcast em 2 blocos. Então, o primeiro bloco vai ser muito legal, fica com a gente aí, tá bom? A gente vai falar muita coisa bacana para vocês. E a gente tem também o bloco hoje sobre os Super-Heróis BR, que é os Brazucas, né? Com a nossa editora Quimera. Tô aqui fantasiado, claro, de Luffy, né? Ah, claro. É, aprendi a falar. Eu falava Luffy. Nossa amiga Raíssa já me alertou que eu ia levar uns pós, já ia ser cancelado na internet se eu Olha, ele chamasse tá falando o nome do protagonista errado. Então é isso, galera. A gente vai falar sobre as expectativas sobre One Piece, mas a gente pode falar logo já o que a gente tem, das coisas técnicas, né? A gente já tem a data exata, que agora a gente já sabe, que é o quê? No caso da série, né? Você tá falando da série da série da Netflix. Vai estrear no dia 31 de agosto, obviamente na Netflix. Isso, não galera. percam, não percam. Não percam. E a gente sabe também que já tem um trailer, né? Já tem as artes também promocionais. Sim. É uma série muito aguardada porque ela tá passando pelo crivo do autor, que é... O Oda-Shiro. Eiichiro Oda. Ih, eu falei ao contrário. Ih, ó, vai ser cancelado. O que importa é que eu falei o nome. É porque você tava no Japão. Você Exatamente, No lá Japão, é o sobrenome, invertido, tá o sobrenome É vem porque depois. ela é muito amiga próxima do Oda autor. Eiichiro-san. Eu chamo ele de Odinha. E aí ela vai ser... Galera, não cancela, tá? Odazinho, Calma, Odazinho. calma. Então é isso, galera. A gente vai falar sobre as opiniões, a gente já tem as artes técnicas, eu achei muito legal. Eu não conhecia One Piece, já conhecia, mas não acompanhava, né? Eu já tinha visto o primeiro episódio, não gostei na época que eu assisti, porque foi pelo computador, então tava meio estranho, assim, né? A qualidade muito ruim. Essa semana eu voltei a assistir, mas, cara, engoli 4 episódios rapidão, porque ela pega muito fácil as pessoas, tem um humor muito engraçado. É muito uma coisa meio Dragon Ball, né? O início ali. O traço até parece. E eu gostei muito. Eu espero que assistir mais, quero acompanhar. E assim, a gente já pode falar das expectativas assim, de cada um, né? Em relação a esse live action, né? O que você acha, Vini, que vai ser essa produção aí da Netflix? Eu acho que vai ser uma merda. Mentira, não vai ser. Não acho não. Não sou hater, não sou hater. Não, tipo, falando sério agora. Cara, eu realmente tô vendo muito hate na internet, né? Eu tô vendo a galera odiando coisas que eu acho que, tipo, não tem motivo pra odiar. Eu vejo o pessoal reclamando, por exemplo, da aparência do Bug. Cara, o Bug tá igualzinho.
É um palhaço, Tipo, tá certo. eu tô achando a galera que tá muito predisposta a não gostar da série. Particularmente, o que eu vi até agora, tipo, não achei ruim. Eu tô achando os personagens bem adaptados, pelo menos em questão de aparência. O que deu pra ver de personalidade tá condizente também, os visuais dos cenários estão legais. Lógico que tá tudo adaptado pro contexto do live action. Não vai ter muita coisa que vai ter que mudar, muita coisa que só é possível fazer numa animação. Ficaria ridículo no live action, eles vão ter que mudar. E é isso, o resto é esperar pra ver e torcer pra dar certo. Cara, eu ia falar sobre isso, mas em outro episódio, pra falar sobre a questão do hate, né? Hoje a gente tá vivendo uma coisa muito estranha, que o hate tá conseguindo derrubar as produções. Sim. E isso é muito preocupante, porque as produtoras, elas vivem, apesar do hype, elas crescem, elas aumentam tanto o hype, que às vezes o hype vira contra a produção. No caso do Flash aí, né? Eu sempre falo o seguinte, que hype é uma coisa perigosa. Hype, quanto mais o hype, mais a exigência do público. Se o filme for o filme, ou no caso a série, for um pouquinho abaixo do que a galera espera que seja, eles já vão achar que é um lixo. Não é legalzinho, não. Ou tem que ser foda, ou vai ser um lixo. Não tem meio termo. Foi o que aconteceu com o Flash. Não foi foda, automaticamente é um lixo. Isso. Aliás, galera, a gente tem um episódio especial falando sobre Flash, tá? Tudo sobre Flash, é só procurar na nossa playlist. E temos outros também, né? Cita alguns exemplos aqui que a gente tem de podcast. Nós falamos de Cavaleiros do Zodíaco, que a gente citou aqui. Temos de Transformers também. Temos Velozes e Furiosos, que você participou. Participei também. Clássico, né? Já virando clássico, galera. A gente começou, já tá virando clássico. E temos o último que saiu, que foi sobre um dos últimos que saiu, que foi sobre os heróis brazucas. Isso, sucesso, um grande especial falando só sobre heróis brasileiros brazucas. Isso muito aí. Legal. Você que não acompanha a gente, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade, amigão, e chamar a galera, né? A galera do TikTok tá acompanhando a gente no TikTok. Um abraço, galera do TikTok. Tá aqui, né? Aqui. Um abraço, galera do TikTok. E também, galera, a gente tá também no TikTok, a gente tem o nosso podcast oficial, que é o Meu Herói Podcast, mas no Meu Herói Entretenimento a gente faz uma live toda na gravação. E também estamos nas redes sociais do Meu Herói, no Instagram, que é Meu Herói Podcast, e Meu Herói Entretenimento também. E também no Facebook também, tá bom? É só procurar a gente nas redes sociais, galera. Tanta rede social que ele até esquece, tá ligado? Faça parte da nossa comunidade aí, do nosso barco, né? Nossa tripulação. Nossa tripulação, galera. Então, Raíssa, pra você, o que você espera, com essa expectativa para essa live action? Gente, pra começar, eu vou defender, entendeu? Mesmo se for ruim, eu vou passar pano sim, vocês vão ter que me engolir sim, porque é meu anime favorito, então eu jamais vou criticar, talvez. Mesmo que seja Pode ser que lá na frente eu critique, se for ruim, quem sabe. Mas pelo que eu vi no trailer... Vamos deixar registrado aqui. Deixe registrada a sua queixa. Mas pelo que eu assisti no trailer... Eu não tenho do que reclamar porque eu achei os personagens muito bem caracterizados com... Os atores, no caso, né? Muito bem caracterizados com os personagens. Eu adorei o Usopp, eu acho que não tinha escolha melhor. O Luffy é o próprio Luffy, o ator que tá interpretando o Luffy. O Sanji, o Zoro. Gente, o ator que faz o Zoro é um ator japonês que conhece a cultura, que tá por dentro ali do conhecimento, é fã do anime, assim como a atriz que tá interpretando a Nami. Então, assim, pra mim, a caracterização deles... Não tem do que reclamar. Eu gostei bastante e o trailer chamou muito a minha atenção porque eu falei, caraca, vai ser épico. Entendeu? Uma coisa que me chamou a atenção foi aquele vídeo de reação do trailer que o elenco fez. Sim, que eles reagiram. Galera se emocionando, chorando. Eles chorando, porque, poxa, imagina, é um sonho, né? Tipo assim, tu vê que a galera gosta mesmo. Tipo, é a geração. Fiquei com raiva do McKenyu, né? Porque basicamente me senti traído, assim, One Piece, amigo, One Piece, Cara, tem que entender, não, né? Cavaleiro é muito maior que One Piece. Não me corrija, tá? Deixa seu haha nos comentários. Prove que eu estou errado. Quem tiver. Gente. Quem for fã de Não, amigo, eu acho que são só Me gostos defendo. diferentes. Eu acho que são só gostos diferentes. Eu ainda não assisti Cavaleiros. Eu acho que é mais questão de geração. Tipo, por mais que ele tenha feito Cavaleiros do Zodíaco, não significa necessariamente que ele seja fã. Mas não é da mesma época? Ele é o Sei, o próprio Sei. É porque ele tá divulgando mais Ele é fã do cachê que ele ganhou pra fazer esse filme. Mas assim. ele é muito engraçado. Ele é o único que não se emociona ali, tu já reparou? Ele é tipo assim... Não.
Ele é muito na dele. Ele é muito profissional, né? Ele não... Até porque, cara, ficaria muito... O cara é japonês, né? A japonês não tem expressão mesmo, não. Mentira. Não, mas eu gostei bastante e eu achei legal... Não cancelem o Vini, galera. Eu achei legal a atriz que faz a Nami, ela falar que ela cresceu assistindo One Piece, era o sonho dela, assim, seria um sonho participar do elenco. Então imagina ela pegar e participar sendo uma das protagonistas, vamos dizer assim, porque ela é da tripulação. Então, poxa, eu ficaria realizada. O ator que faz o Luffy também, o cara tá... Tu vê que o cara tá animadaço fazendo a parada lá. Sabe o que eu achei interessante? Ele assim, normal, né, como ator, ele até, assim, tem uma aparência legal, mas quando ele faz o personagem, ele cria umas caretas que falei, cara, o bicho fica feio, igual ao anime. Ele consegue ficar feio ali, cara. Ele parece um moleque de rua, sabe? Tipo isso, falei, caraca, ele fez uma cara assim, totalmente diferente da feição dele natural, né? E aí eu achei muito legal. Isso é construção de personagem, galera, isso é muito interessante. Eu tô bem animado, assim, eu tô com eu tô animado, mas ao mesmo tempo eu sei que pode ser um fracasso no sentido de hate, né? Porque a gente estava falando sobre isso, né? A gente já chegou a falar que hoje está acontecendo uma coisa muito interessante, que é, para ruim e para bom, que é a força do hate, né? E do hype também pode destruir uma produção, como é no caso do Flash, né? Que a gente estava falando aí. Pode citar, por exemplo, né? O Flash. Foi o que aconteceu com o Flash, foi o que aconteceu com muita produção recente aí, que a galera já vai com a predisposição de não gostar, não dá uma chance, ou então assiste só pra falar mal. E não que eu tô falando, não que eu tô falando que o filme do Flash foi perfeito. O filme do Flash não foi perfeito, longe disso, mas eu não acho, na minha humilde opinião, eu não acho que foi esse lixo todo. Tipo, no máximo um filme mediano pra bom, quando deveria ter sido excelente, mas aí já é outra história, mas o problema é que não existe aquele meio termo. E o One Piece, eu acho que independente da qualidade dele ser bom ou não, ele corre o risco de entrar nessa questão também. Não no sentido da galera, que também tem outro fator. A Netflix em si tá muito queimada. Virou meme falar que a adaptação da Netflix é ruim. Então, só pelo fato dela estar sendo feito, dessa série estar sendo feita pela Netflix, ou então para a Netflix, né? Que a gente sabe que a Netflix nem sempre produz, ela só dá o dinheiro para distribuir. Corre o risco de, só pelo fato de ser uma série original Netflix, a galera não querer assistir. Já cria um hate ali, né? Não, desculpa te cortar, pode falar. Não, pode falar. Eu acho que, como a gente estava falando antes, né? A gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, gente, porque o One Piece, ele é um anime, vamos dizer assim, é um desenho. Então nem tudo que tem no anime que é tão legal vai ficar... Calúnia, anime não é desenho. É sim, é uma animação. Anime é uma coisa, animação. desenho é outra coisa. É uma animação. É anime, porque também tem... Não, é uma animação. Então assim, nem tudo que é tão legal no anime vai ficar perfeito com pessoas reais fazendo. Não tem como um garoto se esticar de verdade, monstros do mar. Isso não existe, gente. Então, assim, nem tudo vai ficar legal. Então, vai usar muito CGI, eu acho, né? E o pessoal já tava caindo em cima, reclamando. Mas, gente, não tem o que fazer. É paciência. Eu acho que a questão é não é se vai ter CGI ou não. É a qualidade do CGI. Agora, o que eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, é justamente do... Por exemplo, o Luffy ali, olha o sorrisão dele. Eles estão reclamando do que o ator não faz esse sorrisão, mas um sorriso desse é anatomicamente impossível. Impossível. Não tem como. Eles querem, cara, não há como. A Raíssa acabou de falar. Não fique procurando cabelo em ovos, galera. Vocês têm que abrir a mente para novas adaptações. O live action é diferente totalmente. Eu achei até interessante o ousado eles fazerem o Luffy esticar. Porque isso em CGI é muito difícil, galera. Mas pô, não tinha como não fazer. Assim, se não vai fazer, isso é melhor não fazer. É tipo fazer um Dragon Ball sem Kamehameha, sabe? Mas eu já acho tosco esticar. Imagina fazer um CGI, né? Muito difícil. Cara, mas no trailer, pelo menos no trailer, eu achei muito legal. Então, o fato da sandália, não é sandália, é chinelo de dedo que ele usa, né? Só que eu entendi, é Havaiana, patrocinado pela editora Quimera. Comprado no mercado, comprado no Extra ali aqui do lado. Gente, eu entendi o motivo da ausência, né, do chinelo dele, porque as cenas em si podia escorregar e ele podia acabar se machucando, então acharam melhor colocar um sapato nele.
Eu entendi nesse caso que foi por uma questão legal. Técnica, uma questão porque técnica. o que a gente mais vê em anime assim, em live action ou em filmes, é atores se machucando dentro do set. Que às vezes pode resultar em uma lesão grave ou até algo pior. Então eu, por questão de segurança, eu não vi tanto problema nisso. Mas nesse caso eu não desculpo não, porque, cara, uma coisa é você fazer um close de uma pessoa com sandália, outra coisa é você usar uma sandália ali no pé dele, uma lixa, qualquer coisa. Isso é desculpa, galera. Porque, tipo assim, a gente sabe que tudo no cinema, nas séries, é truque. Então, se você quer colocar um cara com chinelo ali, mas o chinelo dele é grudado, não tem problema não. Você tá falando Acho que isso mal? é desculpa, tô falando Você mal. tá falando mal? Porque Tô sendo a gente sincero, vai sou brigar muito aqui. sincero. A gente vai brigar, porque eu já falei, eu vou defender. Você tá passando pano até pro Eu tô passando pano. Gente, ele passou pano pra Cavaleiros do Zodíaco todo. Mas Aí eu vou Cavaleiros do Zodíaco é passar. prima. Aí eu vou passar pra One Piece, poxa. Gente, eu vou Aliás, defender. Maquinil, me liga, tá? Pra gente começar sobre essa parada aí. A gente já falou sobre a lista de podcast, a gente falou sobre o Cavaleiros do Zodíaco. Ou foi outra vez? Já falamos. Falamos, foi A gente já nesse. fez a terceira tentativa de gravação aqui, a gente não sabe se a gente fez. Não, uma coisa que você falou do McEnil, que a gente falou na outra versão, a gente não falou ainda, que é uma observação legal. Que o McEnil, ele tá sendo o cara das produções de anime, né? O cara, você já até mencionou antes, que ele tá no One Piece, ele foi o Seiya do Cavaleiro do Zodíaco. Antes disso, ele tava no Jojo Bizarre Adventure, ele tava, se não me engano, no Samurai X também, ele fez um papel lá. E, tipo, o cara tá em todas. Né? Vai fazer o Timer Man. Chama ele aí, ó. Deve ser baratinho. Isso, então, se eu já falei, me desculpa, galera. Ele faria um bom Asa Guerreira ali, ó. Pra lembrar vocês que a gente tem um podcast oficial, assim, que tem uma playlist, né? Podcast, uma playlist do nosso podcast, onde estamos falando de Flash, falando sobre Cavaleiros Zodíacos e também sobre os BR, galera, Brazucas aí, tá bom? Então, aproveita, dá uma curtida lá, aproveita, dá uma como é que te diz que a gente fala? É uma... Aquele que faz na Netflix, como é que te diz? Tipo, um dia, uma temporada, você vê toda uma parada. Maratona? Faz uma maratona aí, nossa playlist de podcast, tem muitos podcasts interessantes conteúdo. aí. Show. Já dá pra maratonar mesmo. É isso aí. Então, galera, continuando aqui sobre o One Piece, que é um tesouro, um pedaço, né? Aliás, que ele já será? Show, não, né, o One Piece? Não exatamente um tesouro. Ninguém sabe que é o One Piece de verdade. É como você ainda tá no começo do anime, né? Não, A gente não vai citaram contar- essa parte. Já que ele tá no começo do anime, vamos falar o anime todo pra ele Vamos aqui. falar, vamos até o arco de Wano, que é onde Já tá terminou, já atualmente. tá atual? Eu tô acompanhando o Quantos mangá. anos da sua vida você largou fazendo isso? Pô, cara, eu tô... É aquele lance de começar a acompanhar e não parar mais, né? Gente, comigo É. foi assim. Eu comecei a assistir por insistência de um amigo meu, tá? E aí eu falei, não vou, porque é muito grande, não quero. Tava sem fazer nada, desempregada, olhei pro One Piece olhou pra mim e falei, vambora. Comecei e até hoje estou assistindo. 1000 episódios depois. 1000 episódios depois ai meu Deus do céu. 22 anos depois. Eu ainda assistindo. 1000 episódios depois, eu perguntei, e aí, já acabou? Não, mas tá quase lá. Não, mas vamos falar aqui, o One Piece não necessariamente é um tesouro, a gente não sabe o que é. E eu acredito que não é um tesouro, porque seria muito clichê se fosse riqueza. Não é isso. Não, eu acho assim, eu tô acompanhando o mangá atualmente, não tô acompanhando o anime. Apesar de eu já saber que o mangá tá relativamente perto do anime. Com certeza o anime vai entrar em um filler daqui a pouco. Mas assim... Básico. Porque tem uma sequência de flashbacks no mangá. Eu acho que no anime já passou também, no arco de Wano. Em que mostra meio que dá o primeiro vislumbre do tesouro. E tipo assim... Não cheguei nessa parte ainda, hein? Calma aí, Não, não vai dar spoiler só foi lia, não. Não, mas tipo, não chegou a mostrar, não. Mas só deu uma pista. E, tipo, eu vendo essa pista, já me remeteu que, tipo, não é um tesouro convencional. Entendi. Mas isso é interessante. Vai ser uma coisa bem inusitada. Acho que no final o One Piece vai ser tipo, nossa, é a força da amizade. Não é isso, pelo amor de Deus. São os amigos que fazemos pelo caminho. Que fazem o tesouro. Aí, O One Piece, o verdadeiro One Piece são os amigos que fizemos pelo caminho. Gente, porque na amizade hoje é muito vale ouro, né? Eu acho que é uma coisa Dependendo que da vai amizade. deixar a gente de boca aberta. Porque Gold Roger, no início do anime, mostra, né? Na abertura mostra ali a história um pouquinho dele, assim, tipo, na abertura. E depois de alguns minutos, né? Alguns episódios,
Talvez no mangá já tenha falado isso, eu só tenho a imagem, eu não cheguei nessa parte ainda. Mas o Gold Roger, quando viu que era One Piece, ele riu. Mas é exatamente Essa isso. é uma frase muito marcante de One Piece. Ele riu. Mas é exatamente isso que é o que eu tô falando, tipo, foi essa pista que ele deu, ele olhou o tesouro e riu. Pô, quem ri? Ninguém ri daquele jeito vendo, não só falou, mostrou. Tchau, pobre. Então já teve alguém que O Gold Roger, pô. O Gold Roger, o cara que aparece na introdução do anime. Ah, tá. Não, é aquele que fica O Rei dos Piratas. O Rei dos Piratas. Foi ele que escondeu, não, né? Não. O One Piece fica em um lugar específico e o Luffy tá indo... Mas ele fala de uma pessoa que viu, que Tem uma pessoa que já viu, que é o Gold Roger e sua tripulação. Porque assim, o One Piece é um tesouro que fica na ilha mais distante da Grand Line, que é o maior mar desse mundo de One Piece. Que é dividido por Red Line, né? Tem a Red Line, que é tipo como se fosse uma grande montanha que meio que separa os mares. E tem a Grand Line, que é dividida em duas. A Grand Line convencional e o Novo Mundo, que é onde está o pessoal agora. Isso que eu ia falar contigo. A gente tá falando do mangá, né? Na relação. O mangá é anime. Num anime, ele divide a Terra de uma forma diferente, não é isso? É a mesma coisa. Não é porque na real são 6 ou 7 oceanos, né? Não, tipo, Aqui não usa o mundo real como base, não. Não usa o mundo real como base, não. É um mundo completamente diferente, com leis completamente diferentes e o mar é o principal elemento. Ah, entendi. Mas assim, já entrando nessa questão do anime, né? A gente tá chegando no final do nosso bloco. Você acha que a série live action, vocês acham que vai seguir o mangá? Eu não li o mangá, assim, tipo... mas baseado no que eu assisti no anime, eu acho que sim, pelo trailer, eu achei legal, até porque apareceu o Shanks, você viu? Aparece o Shanks? Eu não lembro. Aparece dentro do barco, eu acho que é na hora que ele... eu acho o seguinte... Não vou te contar, não. Eu acho o seguinte... O Shanks salva o Luffy, isso conta no início do anime, o Shanks é o ruivo, o pirata ruivo. É verdade. O mais temido pirata ruivo. Você falou do Shanks, eu pensei no Ace, cara. Não. Ace. Não. O Shanks aparecer faz todo sentido, por causa das origens do Luffy. Do Luffy. Ele é tipo um pai pro Luffy, entendeu? Ele salvou o Luffy de ser comido, né, por um monstro do mar, e aí ele perde um braço. Você deve ter visto isso. Ele é muito bravo, tá bom? Isso é mostrado logo nos primeiros episódios. Tu não chegou a ver isso, não? Não, eu tô parando no 4º episódio, mas eu prometo assistir tudo, assim. Eu tô muito animado também, vocês acabaram... Eu não gostei muito da estética do personagem. Depois, acho que todo mundo tem essa resistência, porque não é uma coisa que chama a atenção. É um traço feito pra quebrar a expectativa. Porque o que mais tem no One Piece é aquela prévia daquele personagem mega foda, poderoso, que tu vai achar. Tu já pensa logo que o cara vai ser um personagem mega badass. Quando aparece a aparência do cara, o cara é um mega gordão. Ou então um cara com a cabeça bem pequenininha. O personagem ridículo pra caraca. Mas mesmo assim o cara é forte e fodão. É bem... Guarda aí que a gente vai falar sobre o anime num próximo bloco. Mas nessa questão ainda, para encerrar esse bloco, a gente vai falar aqui do... Você acha que vai ser um fracasso? Sinceramente. Cara, não sei dizer. Eu acho assim, pelo que eu vi até agora, não acredito que vai ser ruim. Agora, ser bom não significa necessariamente que não vai ser um fracasso. Então, tipo, eu acho que vai muito mais da disposição da galera de querer assistir ou não. A gente já sabe se a Netflix vai disponibilizar, tipo, igual todo o... Eu acho que vai ser... Vai ser uma temporada. Tipo assim, uma temporada de anime, uma temporada de One Piece tem muitos episódios. E parece que nessa temporada, pode ser que eu esteja enganada, tá, gente? Eu não sei. Mas eu acho que nessa temporada já tem o arco da Nami, que é o do Arlong Park, que é lá pro episódio 30. Então depende da duração de cada episódio e de quantos vai ser. 10? Vão ser 10 episódios, já tem até os títulos e eu acho que vai cobrir todo o arco do East Blue, que é o primeiro arco. Que então deve ser duração de 1 hora, no mínimo, né? Por aí, não, vazou. Já tá confirmado que vai ter muitas coisas resumidas. Por exemplo, teve uma galera que já assistiu os 3 primeiros episódios, se não me engano, e já confirmou, por exemplo, que o Zoro e a Nami vão se juntar ao Luffy, tipo, ao mesmo tempo. Coisa que no anime já tem uma divisão. Primeiro é o Zoro, depois é a Nami. Mas
enfim, vários episódios pra eles se encontrarem, assim, eu vi isso. Ah, não, ela aparece desde o início, mas ela se junta mesmo a ele. São tramas diferentes. Ela se junta mesmo a ele no arco dela, de Arlong Park. Ah, é? Não, tipo, ela chega a se juntar a ele no arco onde eles encontram o Bug, mas aí depois a história dela só é explorada no arco do Arlong Park, onde ela se junta meio que de forma oficial. Sim. Teve um cara que, inclusive deve ser isso aí, que ele assistiu ao e eles pontuou algumas, inclusive seria interessante a gente falar sobre isso no próximo bloco. Fica ligado aí que a gente vai falar mais sobre One Piece, o que a gente acha, na minha opinião. Eu acho que vai ser, não sei, eu falo aí depois, tá bom? Galera, Eu acho que vai ser versão brasileira. Depois do comercial. Então é isso, galera. Esperamos você até o próximo bloco do Meu Herói Pode, porque aqui o Meu Herói Pode. O seu pirata pode. O nosso herói pode. Até o próximo bloco, galera. Um abraço aí. Versão brasileira. Fala, quimerianos! Tudo bom com vocês? Vanderlei Sadraca aqui, direto do podcast. E vamos hoje falar o seguinte, vamos falar, no nosso intervalo, vamos falar dos brazucas, né? Nós temos aqui, ó, já que o assunto é One Piece, né, no Meu Herói Pod, vamos falar de Lush Time, né? Um material bacaníssimo aqui da Editora Quimera, tá? Esse aqui é o encadernado, tá? As 10 edições, tá? E temos também as edições avulsas, tá? Do número 1 ao número 8. Ó, que bacana. Isso aqui, gente, é do Newton Simas, um material fantástico. E se você curte também material de anime, mangá, um pouquinho da cultura pop japonesa, temos aqui, ó, a gente indica isso aqui, ó, Cultura Pop, o Almanaque da Cultura Pop do Alexandre Nagado. Gente, tem um pouquinho de cada coisa. Ó, você vai curtir, se você curtia Cavaleiro do Zodíaco, se você curte Sailor Moon, Ultraman, tudo um pouquinho. Então, ó, Samurai X, então, ó, Almanaque da Cultura Pop, tá bom? Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui em mais uma edição, do segundo bloco dessa edição especial sobre One Piece, galera. Gomu Gomu no! Vamos continuar falando aqui sobre essa animação febre que vai chegar agora no dia 31 de outubro na Netflix. Agosto. Agosto de Deus, gente. Depois de tanta espera aí, os fãs vão estão esperando com um CGI horrível. Não, gente, para. Não podemos criticar antes de ver. Sim, galera. Esperem ver primeiro. Ela, a famosa Raíssa, mais pidona de One Piece que tudo. Sim, e eu vou lembrar de novo, eu vou defender sim. Você vai ter que Isso, mentorar. galera. Esse bloco aqui é pra falar mais uma vez sobre o que a gente espera, né? Por que o anime é tão amado, né? E por que é tão grande, né? Porque é tão longo, né? Essa quantidade de animes. Mas é isso, galera. Continua com a gente aí. Aproveita e já senta o dedo aí, já manda seu Gomu Gomu no, na curtida, na playlist lá da gente, no TikTok, em todos os cantos aí. A gente tá Meu Herói Pode podcast, porque aqui o Meu Herói Pode. O seu herói também pode. O nosso herói pode. Vamos mandar um Gomu Gomu nele aqui pra ele se animar. Tô com Anima, sono. Vini, anima. One Piece. Anime, ó, estamos comemorando o aniversário dela aqui, que vai até domingo, galera. É uma maratona de festa que ela vai, tá? De Era tão meme, amada que ela gente. é. Era meme, gente. Domingo eu tenho que descansar, que segunda-feira eu trabalho, viu? Isso. Então é isso, galera. Então você que é fã da nossa biscoiteira aqui, então dá um alô pra gente aí, que você que tá gostando da participação dela. Pode dizer também não, tá? Que eu deixo, pode escrever Eu vou lá. apagar os comentários, tá? É isso, galera. Assim, vamos continuar falando aqui sobre o One Piece. Como eu falei, sou um fã agora. Tô virando fã, né? Eu era um cara que eu sabia que existia, mas a estética não me agradava muito. E me agradou o anime. Eu achei muito estranho o mangá, né? O traço do mangá me incomodou um pouco, né? Aham. Que provavelmente a pessoa que é acostumada com o traço de Masami Kurumada, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é horrível também. Mas assim, eu gosto de O Masami algum Kurumada Okada, que fazia dos seus personagens atores, né? Vários mangás com a mesma cara. Exatamente. Só muda. Mas ele fez isso mesmo, ele fez um traço pra usar como se fossem atores. Então vários mangás tinham a mesma cara, que é como se fosse o mesmo ator interpretando o personagem diferente. diferente. Não, isso Pô, não é ele mas só ele genial. não. Vários mangakás fazem isso no Japão, entendeu? Você que veio do Japão, você não sabia disso? Não sabia disso. Eu vi do Japão e exatamente sim, só de One Piece e alguns
alguns outros animes One aí. Piece e One Piece. Não, gente, eu não assisto só One Piece, não. Assim, rapidinho. Assim, eu amo Inuyasha. Tá? Eu conheci Inuyasha aqui na História Quimera, lendo o livro do Cultura Acho Pop chatíssimo, japonesa. Eu adorava Inuyasha. Eu amo Inuyasha, é muito legal. Eu comecei a assistir, eu me apaixonei. E tem outros também que eu gosto, mas o One Piece é meu Eu comecei queridinho. a assistir Chainsaw, como é que é Chainsaw Man? O cara da Chainsaw motosserra, Man, o cara de Chainsaw Man. motosserra. Achei muito visceral, muito louco, muito hardcore. O anime que muito cancelaram sangue, o cara. Guilherme Briggs. É, exatamente. Então, cara, assim, por que as pessoas gostam tanto do One Piece, assim? Cara, Você uma coisa que me cativou bastante no One Piece foi o senso de aventura. E isso você vê em tudo, o clima, os personagens, até na música. As músicas de One Piece dão aquele sentimento de aventura. Cara, é legal. Eu acho que o que cativou o pessoal também, né? O que me cativou pra assistir One Piece é a personalidade do Luffy. Eu Carisma. acho ele um personagem muito puro e ele tem uma lealdade surreal com os amigos dele. Ele dá a vida dele pela tripulação dele. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. O carisma dos personagens, a construção deles também é bem legal. Tipo, é um anime sobre pirata, mas tipo, você já vê que aquele cara não é um pirata convencional. Aí tu fica curioso pra saber como que aquilo vai funcionar. E é engraçado que todo mundo leva ele com o tempo, as pessoas levam ele realmente a sério. Tipo, uma porrada de personagens que num Piratas do Caribe da vida você não daria nada no contexto de pirata, mas o anime se evolui de um jeito que você vê, tipo, o pessoal vê o chapéu de palha chegando, o pessoal, caralho, o chapéu de palha tá chegando, ferrou. Tem medo. Chama a Marinha, tal. Mas eles não são maus, assim, pro governo da Marinha, eles são os vilões, né? A Marinha do anime, eles são os vilões, porque a Marinha é tipo a polícia. Então tem que capturar esses piratas. Mas eles não são os vilões, né? Pra gente, eles não são os vilões. Então, assim, eu gosto, né, como o Vini falou, eu gosto da característica de cada personagem, que cada um tem o seu jeito único, né? Cada personagem tem a sua história que é contada em um determinado arco. E eu acho isso incrível. Eu não quero dar muito spoiler, porque o Elian ainda tá no começo do anime, mas pode falar, não tem uma problema. história que, vamos supor, a do Sanji. A história dele é contada no início do anime, assim, tipo, um pouquinho lá no Arlong Park, quando... Arlong Park não, no West Blue. No Baratier. No Baratier, quando o Luffy tá chamando ele pra tripulação. E aí conta um pouquinho. Sim. Eu tô no arco de Holy Cake, que eu tô no 800 e pouco ainda, galera. Eu tô atrasada demais. A faculdade tá atrapalhando minha vida, então vou ter que parar. E aí, olha o absurdo, não, galera, tô vai parar a brincando, faculdade. Gente, tô brincando. Mas agora eu tô no arco de Holy Cake e voltou pra história do Sanji. Agora que tá contando a história dele. 300 tipo, milhões de 800 episódios depois tá contando a história do Sanji. Mas ele tá lá desde o início? Então, assim, sim, desde o início do anime. início. Todo mundo acha que ele é um secundário, né? Tipo, Não, é um figurante. Não, né? ninguém é secundário. Os ninguém é tripulantes secundário. e o Luffy são os protagonistas. É. Os protagonistas é o Luffy e a tripulação. Então, assim, a história tá sendo contada 800 episódios depois e não perde a essência. E tem uma coisa... Então, tem uma coisa também, assim, que tu assiste lá no começo, aí chega lá na frente, tu fica... Caraca, era isso! Pô, ele pensou em tudo. Não, Genial. e uma coisa do anime que também, ainda falando dos personagens, que é como você falou, sempre tem aquele flashback detalhando a história. Sim. E isso, inclusive, virou até um pouco de meme, assim, de padrão entre os fanbases. Se você chega num arco novo, um personagem novo começa a ganhar muito destaque, a ponto de ganhar um flashback contando a origem, e for uma origem trágica, esse cara vai entrar pra tripulação. O pessoal já vê, caraca, virou uma... O Brook! De alguma forma ele vai entrar Não, no núcleo. virou até tipo uma aposta entre a fanbase. Não, ó, quem vai ser o novo, porque quase todo arco novo, alguém novo entra na tripulação. Não E é alguém quem morre no anime? morre. Da tripulação, não. Da tripulação ainda não, mas de personagens importantes de fora, tem gente que morre sim. É assim, eu prestei muita atenção no... Eu achei muito... Assim, Pegou no coração agora. Pegou literalmente no coração. Morre, galera. Não fala Não vamos dar spoiler, mas mataram meu personagem favorito. Tá, não fala Fica mais. aí o Que eu já vi que eu sou... Vamos lá. Então, fugindo de spoiler aqui, galera, pra você também, que você não deixar de ouvir nosso podcast aí, não vamos falar de spoiler exatamente, tá? Mas o que me cativou nos primeiros episódios que eu assisti foi uma coisa que é até recorrente nos animes, né? Que são personagens muito fortes, personagens com a personalidade forte no sentido de... Por exemplo, o Luffy, né? Ele precisa... Todos os protagonistas dos animes, eles precisam ser
ter uma força de vontade maior que tudo. Né? Sempre assim, ó, no próprio Demon Slayer, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, todos eles o protagonista tem que ter esse mote, né? É a força maior do que o personagem. O objetivo é maior que tudo. Então é o personagem principal, ele tem que levar todo mundo junto e de certa forma eles são parecidos. Se você reparar, eu sei, eu acho que é o padrão. Yusuke, É um assim, padrão de protagonista de anime show. De Né? vencer, né? Porque cada um tem um. Não é o mais bonito, sempre não é o mais bonito, não é o mais perfeito, é sempre o herói quebrado. Ele sempre sofreu alguma coisa que leva isso, motiva ele a mudar todo mundo. Ele sempre muda todo mundo ao lado. Mais uma E coisa é uma pessoa interessante. muito carismática, tem que ser muito carismática. Mais uma coisa interessante. Cara, essas características que você citou, muitas dessas características vale pra todo mundo na tripulação do Luffy. Sim. E a gente, por conta desses passados explorados, das tragédias e tal, a gente acaba começando a se importar com os personagens e torcer por eles. Por isso que é tão legal acompanhar a aventura dessa galera. Porque, tipo, é como se fossem nossos amigos, entendeu? Como se fossem nossos amigos e a gente acompanhando a jornada deles. Cada um deles tem um sonho, né? Vai contando. Tipo, a Um Nami objetivo tem de vida, né? A Nami tem um, o Zoro tem um, o Sanji tem um, e vai contando isso. No início do anime já vai contando do Zoro e do Sanji, mais ou menos. E da Nami também, que são... O Sanji é o de cabelo rosa? Não, o Sanji é o loiro, é o cozinheiro. Quem Ele tem não cabelo apareceu rosa? ainda não. Quem tem cabelo rosa? É um dos principais lá, que tem Cabelo que ele rosa? vira Mariner, que ele é um... Ah, você tá falando do Kobe? Ah, é o Kobe, Kobe. é. Não, é que ele tá no início, ele acha que o Kobe Secundário, O calma. Kobe some. O Kobe some e só volta bem depois. Bem Ah, depois, mas poxa, eu ele gostei tanto forte. dele. Ele é muito... Cara, eu vi muito Dragon Ball, eu vi uma versão ali alternativa de Dragon Ball. Porque até as caricaturas e os personagens são muito caricatos. Mas isso é muito interessante, eu achei bacana. Mas quando ele volta é interessante. Sim. Não, mas eu fiquei interessado, tipo, vai ser muito bom ver ele, de certa forma, tentar, meio parecido com Velozes e Furiosos, né? Vou ter que prender o cara que é errado, mas ao mesmo tempo eu gosto dele, Eu né? gosto dele. Como é que eu Ele faço pra fica fazer nesse isso? dilema. É, né? E isso é explorado de uma forma muito legal e se expande pra outros personagens. Não vou dar spoiler, senão vai ficar muito... Vai estragar a O surpresa. Zoro é aquele Ikki que muda, né? Como sempre, todos os parecidos, né? O Ikki, aquele vilão que vira bonzinho, né? Mas Ele que nunca não é um foi vilão, tem todo, é como que você falou, Não, né? o Zoro ele não é Todo vilão. vilão é o herói de sua própria história. Mas ele né? nunca foi vilão. O Zoro, Zoro nunca foi vilão. ele Ele era era caçador de pirata, mas não mostra exatamente isso. Quando o Luffy conhece ele já está preso, né, no caso. Tanto que Sim. o Luffy salva ele. Ele nunca foi vilão. Então é o que ele fala. Mas eu ele tem a prefiro- pinta de vilão. Não, mas ele nunca foi vilão. Não, eu acho que é por Nunca causa foi. do jeito dele ser só é um- mais sério. Ele só é um personagem sério. Pô, Até quando ele vê certo o Sanji, ponto. então você É. vai ver que eles são o oposto um do outro. O Sanji é o cozinheiro, que vai aparecer ainda. Você Agora, não Não, vai mas chegar olha lá. só, Uma- ele é vendido como um personagem vilão. Porque ele, primeiro, ele Cara, tá todo sendo mu- preso pela marinha. Primeiro, Ele os é um- protagonistas são piratas. Todos eles Todos são são vendidos vilões. como vilões. Vilões. Então não Entendi. conta, cara. É. Não conta, entendeu? Não, mas ele é bem característico. O Luffy, todo mundo vê que, caraca, é um bobão. Eu acho que é porque o Luffy é novo, entendeu? No anime, nessa primeira parte do anime, eu acho que o Luffy só tem 15 anos. Então, assim, ele é o tipo que o Naruto, pessoal né? É chama muito de parecido. sonhador. É. Mas é isso que eu admiro nele. Que o pessoal, tipo, ri da cara dele, e ele... não. Aliás, existe até um crossover, né? Do Naruto com o One Piece, né? Eu nunca vi. Cara, tem um jogo que é um crossover de Naruto, One Piece e Que eu acho Dragon que Ball. eles os autores são fãs um do outro, uma coisa assim. Ah, sempre rola, por exemplo, eles desenharem artes, por exemplo. Tem uma arte do Naruto com a roupa do Goku, por exemplo. Tem um crossover do One Piece com o Dragon Ball. Um crossover mesmo de episódio Falei de que era anime. muito próximo. Que eles se encontram, mas não é canônico pra É nenhum. igual Sailor Moon, né? Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Rei Art ali, tudo é o que a gente fala, nada se cria, tudo se copia no sentido de se inspira, né? Aí não precisa você fazer alguma coisa. Sabe uma curiosidade Tá legal? funcionando. O Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, ele começou a carreira como estagiário do Nobuhiro Watsuki, que é o criador do Samurai X. Aí, viu? Então, cara, é tudo assim, tá tudo interligado, a Matrix já conectou todo mundo, né? Todo mundo já tomou sua pílula. Aliás, você já alimentou o seu BR hoje, galera. Fica ligado, seu Brazuca precisa de você. É isso, então vamos continuar aqui, né? Tem mais de 1000 episódios, correto? O One Piece, eu comecei sim. agora. Inclusive, quando soltou o 1000º episódio, soltou aquela abertura homenageando, né? Pô,
ainda não cheguei nessa parte, eu preciso. Gente, eu preciso ajeitar minha vida, porque eu não consigo mais assistir One Piece por Você causa precisa da parar a correria. faculdade, você Vou ter que falou. parar minha faculdade pra poder Tranca- assistir o anime. Não, tranca mas eu a vou facu- chegar lá, calma. Tranca a faculdade, se atualiza no anime e Depois depois volta. Mas uma coisa que eu achei legal é que não demora muito. As histórias são muito dinâmicas, elas não enrolam, né? Eu achei muito É bem legal que eu direto, vi. é bem direto. E assim, cara, eu tô apaixonado, gostei muito do que eu vi. Os personagens, não é só o protagonista, o que você não dá nada, né? Os figurantes têm histórias, todos os personagens são bem Todos. definidos. Né? E ninguém é vilão completamente. E todo ninguém é mundo tem descartável. Ninguém é descartável. exatamente. Aquele personagem que você acha que só vai aparecer naquele arco, daqui a alguns trilhões de De episódios arco eles ele voltam a aparece, aparecer. exatamente. Muito legal. Tem que ficar atento aos detalhes, Sim, entendeu? Você lembra da Labum? Pô, caraca. O Elian vai conhecer a Labum. Esse aí, eu não imaginava que eles iam fazer. Eu também não, mas quando apareceu, né, depois lá na frente, eu fiquei, será? Aí quando confirmou, sabia. Aquela vilã primeira, a primeira de Não. todas. Que é Ela volta depois. Ávida, né? Volta. Álvida. Cara, eu achei ela muito interessante porque é muito assim, caricatura, né? É muito caricatura assim da época até. Tipo, de mulher ser chamada de feia. É muito animação também da Disney, né? da Cartoon, que falava sobre isso, né? De personagens estereotipados, né? Tipo, quando ela não gosta de ser chamado... Sim. Todo mundo é mal, mas o que torna a pessoa demônio é chamar ela de alguma coisa que bate. que Isso é vai muito magoar. brasileiro, né? Tinha muito de Yu Yu Hakusho também, isso, né? De Yu Yu Hakusho, de pegar algum detalhe que a pessoa odeia. E, cara, ela é gigante, ela é muito feia mesmo. E depois muda, isso aí muda um pouquinho pra essa personagem. Mas ela, até que eu esperava que ela ganharia mais destaque. Eu também achei Pode no ser- início, mas eu não achei ela tão coisa assim, não. Eu É. fiquei meio, vai, tchau. Não, eu achei Entendeu? ela muito bem. Não achei não, achei interessante. ela chata. Tem vilões que a gente gosta. Tem. Tem vilões bem desenvolvidos. Eu vou falar que não é spoiler, tá, galera? O meu vilão favorito é o do Flamingo. Do Flamengo. Cara, ele é brabo. Não, ele é brabo. Ele Então, é muito brabo. Ele é um exemplo de um vilão que foi introduzido bem de forma secundária, que cresceu ponto a ponto de, tipo, o cara, ele foi o antagonista do maior arco, do sentido Aliás, ele de mais apareceu- longo. Sim, Ele a apareceu no luta, live né? action, né? Ele vai aparecer, que eu vi. O do Flamengo? Então, É. o do Flamengo talvez apareça, se a série der certo, né? O que a gente Por espera que tá dê. muito longe? Ele não aparece logo de início, não, demora um pouquinho. É porque assim, o do Flamengo ele faz parte de um grupo chamado Shichibukai, que é como se fossem os principais antagonistas que são introduzidos ali, mas depois aparecem outros. Que são 7 piratas que são meio que legalizados pelo governo. Os caras eram tão brabos que o governo decidiu, ao invés de prender eles, oferecer um cargo do governo pra eles. É. Tá rolando a live no TikTok? Tá, né? Aí, show de bola. Mas, assim, entrou nessa história que você acabou de dizer, eu citei alguns exemplos de obras que são muito... tem muita característica de humor. Eu acho que Sim. o que pega muito One Piece também é É o humor. humor. Assim como todas as séries que acontecem no Brasil de humor, o brasileiro gosta muito, né? O Yu Yu Hakusho foi amado, assim, quando ele entrou, e porque ele quebrava a parada dos heróis com armadura, né? E aí ele entrou com os heróis que não tinham armadura, mas eles tinham superpoderes. Sim. Os poderes não convencionais, mas o que pegou o brasileiro foi o humor. Porque colocaram Principalmente- uma dublagem Pô, muito a brasileira. dublagem do Yu Hakusho é Foi sensacional, genial. cara. Sensacional. Pô. Colocava moda, gírias da época. Esse eu não assisti. Então. Cara, é muito engraçado. Isso você vai amar o Kurama. Sério. Você é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Cara, quem vai ser chupacabra, É né? um- Ele chama até chupacabra. É uns diálogos que, assim, tem A um brasileiro, humor, cara, muito tem bom. um humor, mas eu não sou perde a Toguro. essência. Eu sou Toguro, cara, muito doido. Caraca, é muito Eu tô maluco, como é que ele fala? Eu tô maluco, lembra? É, um negócio O desse. Koema falava, eu tô maluco. Não sei o que eu tô maluco. E, cara, então eu acho que o One Piece tem muito isso, né? Do humor. Todos os personagens, eles têm um lado humor. E, assim, qual é o único personagem que você sabe que lá que é sério? Tipo, que nunca fez piada ali? Pô, bem difícil, cara. Até o Zoro, que é o mais. Mais que eu acho que é o mais sério. sério. Que é o mais sério da equipe, tem aquela brincadeira dele sempre se perder. Tem um que não faz tanta piada, a Robin. A Nico Robin. É, Ela é muito centrada. não, mas mesmo assim tem situações dela que são engraçadas, tipo aquele humor negro. Que ela fala, sei que... ela sempre acha, tipo assim, ela sempre pensa o pior, sei lá, tipo, acha que a pessoa vai morrer, vai ter todos os membros arrancados, o pessoal, caraca, você pensa isso? É sim, bem cara. legal. Sim, Ok. mas todos os tripulantes têm essa energia, assim, que deixa... tem o humor, né? Tem a comédia, mas
não perde a essência do principal. É isso que eu gosto. Sim. Aí acabou de falar, você tá no... Mas, tipo assim, a gente falou da quantidade de episódios, mas eu acho que tipo, já vai chegar ao fim, né? O mangá vai chegar no fim agora. Tá no fim, pelo que parece, tá caminhando. Assim, já foi confirmado que a saga atual é a última. Mas isso não quer dizer que ela tá perto do fim, porque as sagas de One Piece costumam dividir em vários arcos. Por exemplo, o arco inicial, que é o Wish Blue, ela é composta pelo Romance Dawn, que é o início, quando a gente introduz o Luffy e o Zoro, né? O arco do Bug, se não me engano. Sim. Que é depois vem o arco do Capitão Kuro, que é quando o Sop aparece, e depois o Baratier. Sim, e assim vai. E depois o Arlong Park. São 5, 6 arcos que compõem uma saga. Aí depois tem o arco da Alabasta, que traz todo o arco do Baroque Works, que é mais 4, 5 ilhas também. O que meio que divide os arcos são os lugares que eles vão, as ilhas. Porque eles vão parando, então a cada lugar que eles param meio que acontece alguma coisa. É tipo, né, aquela coisa do protagonismo. Tipo, acontece algum problema e eles ajudam. Ou acontece algo assim, e aí vai contando a história de outros personagens, tanto como a deles. Mas a gente citou sagas, né, e arcos, é porque o Eli ainda tá muito no começo, então não dá pra comentar muito. Agora... Mas a minha saga favorita, o meu arco favorito, é sem dúvidas o Ash Blue não, é Enies Lobby. Enies Lobby, o Walter Seven. O Walter Seven eu acho é que é o meu, arco. Eu acho que é o meu também. Nossa, é aquele arco ali é... Porque tá no meio do anime, mais ou menos? Mais ou menos, por aí. Então você pode, galera, pra quem não quer acompanhar, começar... Agora, não, só pra finalizar esse lance dos arcos. No arco final, dá pra ver que já tá se caminhando pro final, porque os mistérios estão começando a ser revelados. Porque ao longo do andamento do anime, começa a rolar muito mistério. E quando você acha que acabou, mais uns 3 mistérios aparecem. Aí tem o lance das Poneglyphs, tem o lance do século perdido... Tem uma porrada de coisa, o próprio One Piece, né, a Laugh Tale, né, que é a última ilha. E aí, tem o Vegapunk, né, que é um personagem mega misterioso. Os personagens e os mistérios estão começando a se encaixar. Então você tá vendo que as coisas estão começando a funilar, as amarras estão se fechando, então tipo, acho que é só questão de tempo. Daqui a uns 5, 6 anos o mangá acaba. Mas o autor é muito velho já? Não sei dizer. Não tão velho assim não, mas pô, é anos escrevendo, é anos fazendo. Eles já estão... Não, mas tipo assim, já rolaram situações, por exemplo, que o mangá entrou em ato por conta de problema de saúde do Eiichiro, que a galera ficou assim, não, peraí, não pode morrer não. Eu não sabia se esse boato era verdade ou não, então eu fico preocupado. É igual o autor do Cavaleiro do Zodíaco também. Mas tipo assim, o Eiichiro ele já falou que o final do mangá já está pronto. E ele já tinha um plano tipo, pra alguém continuar, pelo menos finalizar, caso ele morresse. O meu medo é esse. Caso aconteça algo com ele, a pessoa não saiba terminar uma coisa que foi tão boa durante tanto tempo. Não, assim, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai viver pra ver o final da obra dele. Mas, tipo, se por acaso a tragédia acontecer, já tá encaminhado. É diferente, por exemplo, do Berserk, que o autor morreu. E, tipo assim, eles vão continuar o mangá, mas não sei como. Vai mudar muita coisa. E uma coisa também que a gente citou sobre as sagas, né, sobre os arcos, é que o quadro que a gente está aqui representando hoje... Isso é um spoiler. Isso aqui é um spoiler. Eu ganhei esse quadro de mim mesma, que eu me dei de presente. E aí, quando eu comprei, o meu amigo falou, caramba, você é maluca? Não, isso é um mega spoiler pra você. Eu falei, não é spoiler, não. Deixa aqui na minha parede que tá bonito. Mas é um spoiler. Pode já falar o que é? Essa é a forma do quinto de ar, né? Do Luffy. Não fala, pelo amor de Deus. Não, isso você vai ver durante o coisa. Ele tem várias... E também tem uma característica legal do One Piece. Os cartazes de procurado. Os cartazes de procurado meio que definem o quão o personagem cresceu na aventura. Então, tipo assim, quanto maior a recompensa pela cabeça dele, tipo, mais importante ele é, mais reconhecido ele é. Então, tipo, sempre no final de um grande arco rola essa parada, tipo, meio que esse momento, como ficou o seu cartaz de procurado? Aí, caraca, eu aumentei o primeiro cartaz do Sandy. Porra. Mas tem umas zoeiras aí no meio do caminho também. Sim. E tipo assim, nesse ponto aqui é um spoiler também por conta do cartaz do valor aqui que tá, porque já indica que ele tá tipo mega. Você acha que é um anime bobo? Muito. Bobo, mas não quer dizer que isso é ruim. Não, bobo, desculpa, eu ouvi bom.
Eu ouvi bobo. Bobo, muito. Porque tem muito humor, né? Eu não acho que seja bobo, foi o que eu falei. Não Eu que o humor acho seja que ruim, você tá tenha. falando de... né? Eu acho que tem a quantidade certa de humor, de aventura, de tudo. Eu acho assim, ele não é muito mais bobo no sentido de humor do que um Dragon Ball ou um Bleach ou até, sei lá, um Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que tudo é a forma como se Não, faz Cavaleiro o do Zodíaco humor. não tem humor, amigo. Ah, tem Não sim. tem. Tem sim. Cavaleiro do Zodíaco tem romance? Tem. Também tem. Tá. Mas não é aquele humor que nem o Sim, One Piece e sim. Dragon Ball. Não tem Mas humor. assim, tem um O personagem One ali que Piece, faz ele piada. não é um anime focado em romance. Você não vê casaizinhos. É. Entendeu? Não tem. Mas não assim, tem. a questão... Nem aquela menina fica com ninguém? Não, aquela não. que parece? E o criador já falou que não existe romance entre os chapéus de palha. Tipo assim, É. eles são tipo uma família mesmo. Só não tem uma personagem que tenta um romance, mas não rola, que é a Hancock. A Hancock. Seu personagem Mas favorito. ela é a Hancock, ela vai aparecer mais na frente. Ela é apaixonadinha pelo Luffy, mas ela não é da tripulação. Ela é uma das 7 É uma das Shichibukai. Shichibukai. Foi a última Shichibukai apresentada, né? Sim. Eu acho que ela é a única mulher do... É a do única grupo. mulher. É a única mulher. Ela é braba. E tipo assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, o One Piece, ele é mais ele tem um pé a mais no humor. Até mesmo por conta da estética, dos personagens e tal. Mas isso, eu acho Não é isso... demérito, não. Mas isso não é demérito mesmo porque eu acho que é bem equilibrado, tanto com partes dramáticas como com a parte de ação e a parte de aventura. Então, tipo, é um conjunto. Sim. Não é necessariamente o humor que torna o anime bom, é o conjunto. É um conjunto, realmente. Porque assim, uma coisa que me incomoda muito é essa comédia paspalhão, né? Pastelona. Pastelona. Por exemplo, de Dragon Ball. Assim, Dragon Ball, eu gosto muito de Dragon Ball, mas é aquele anime que, tipo, ela não me traz nada. Além do que, óbvio, de rir. Entendeu? Os personagens são interessantes, mas, por exemplo, você não vê profundidade na história. É sempre assim, o Goku, ele aparece um vilão que é mais forte que ele, aí ele luta pra entrar nisso, depois ele fica forte, luta pra poder ficar mais forte. É isso, não tem mais nada que isso. O que eu tô falando, assim, nesse sentido de, caramba, o One Piece é assim, Não, o One Piece não é assim. Não. porque eu acho muito legal quando você, pelo que vocês falaram, não é, porque os personagens ele tem profundidade e tem uma história ali Eles por têm trás. histórias tipo, Eu acho que profundas Dragon Ball mesmo. chegou a um limite que não tem mais pra onde ir. Tipo, cara, Dragon Ball ainda tá em andamento? Dragon Ball Super tá. mas é Pelo sempre amor de aquela Deus. mesma premissa. Não, o Dragon Aparece um vilão que fica Dragon- forte, aí Dragon ele precisa Ball- lutar, aí Dragon fica se Ball, superando Dragon Ball eu comparo muito com o enredo, por exemplo, de jogo de luta. De videogame mesmo. Que jogo de luta sempre tem um enredo, mas o enredo nada mais é do que uma desculpa para as lutas acontecerem. O Dragon Ball tá seguindo esse caminho. O One Piece Não que não não, é assim. não que não tenha um lore interessante, que não tenha um certo nível de aprofundamento nos personagens, mas não é tão grande quanto o One Piece é atualmente. O One Piece eu chorei com as histórias dos personagens. Pô, É profunda Ah, mesmo, então, é acho legal, que eu não vou é me assim pegar não. porque Sim, a Dragon gente se Ball me apega ao incomoda muito personagem, então não é não justamente tem nada por- filosófico por- ali no Dragon Ball. Por a gente se aprofundar muito no... Se a gente se apegar muito aos personagens, tem certos momentos que emocionam de verdade. Tipo. Sim. Ah, que bom, cara. Então, eu vou respondendo gostar a sua pergunta que você fez, eu não acho que seja um anime bobo, não. Pra mim é bom. E assim, você acha que a última pergunta, você acha que tipo assim, a quem tá começando quer assistir o anime, quer se interessar, você acha que é bom ele ir por arcos ou ele não pode pular os arcos, tem ele que tem que Tem seguir que desde o final. assistir sequência. Tem arcos que são um pouquinho mais arrastados. Mas aí tu chega em outro arco, tu vê, caraca, No esse mar- arco era importante Era assistir necessário, né? pra entender. Não tem como pular. No máximo Tem pra- fillers, como sempre. É, né? no máximo, pra quem assiste o anime e não o mangá, é interessante pular os fillers. O problema é saber identificar os fillers É. pra quem não acompanha o mangá. Mas os fillers são legais também, tipo, não São, é nada muito... são bem interessantes. Não é nada tipo assim, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo assistindo essa coisa. Não, é legal também. Tem alguns animes que os fillers são, pelo amor de Deus. Então, qual é a frase deles principal? O do Luffy é eu, você, É o rei dos piratas. piratas. É. Não, mas o jargão dele. Gomo, gomo? Gomo, gomo não! Gomo Gomo no! Sim, galera, é com Gomo Gomo no que a gente vai encerrar mais essa edição desse podcast. Chegamos ao fim, galera. Se você curtiu a ideia de a gente falar sobre mangá, sobre anime, né, desse live action de... One Piece. One Piece. Chegamos ao final desse podcast, galera. Se você gostou dessa ideia, né, de falar sobre cultura japonesa, sobre o animes, mangás, cara, escreve pra gente. A sua opinião é essencial para esse podcast crescer, tá? Curta a gente nas redes sociais. Eu quero ouvir muito o que você tem para falar pra gente. Eu quero muito que você diga que tá gostando, a qualidade técnica. A gente tá fazendo esse podcast
para você, galera. É muito importante que a gente tenha esse feedback e a gente saiba se a gente está acertando ou não, para que a gente possa continuar e aí agradar mais a você. Então, se você está curtindo falar sobre mangá, a gente já falou sobre Cavaleiros do Zodíaco, já falamos sobre sobre os Balazucas, falamos sobre as séries. Então, cara, é muito importante. Estamos aqui, paramos esse dia para a gente fazer esse podcast. Estudamos muito, né? Estamos acompanhando para que você fique feliz com o que a gente está fazendo. Então, se você está querendo nos apoiar, primeiro começa a comentar, tá? E pra gente isso é muito importante. Dá o seu like, dá a sua curtida aí e manda pros amigos aí, tá bom? Galera, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, desfrutar da maravilhosa presença de vocês. Parabéns para você mais uma vez. Parabéns para você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, Vini. Por favor, deixe suas redes sociais. Valeu, galera. Obrigado por assistir aí. Se quiser me acompanhar fora daqui do meu Herói Pod, é só você me achar no Instagram, @ViniMedeiros com Z. Eu agora tô no Threads também, o Twitter da Meta. Também tá lá, é @ViniMedeiros também, é a mesma coisa Tem Z, Vini Medeiros com Z no final lá. Eu também tô no Twitter, enquanto ainda tiver Twitter, né? @Zbolt2. E eu tô também no YouTube, nos meus 2 canais, o Z Games e o Multiverso Z, onde eu falo de história de jogos e história de outras mídias aí. Inclusive teve vídeo novo lá sobre Final Fantasy, acompanha lá. Show. E só pra finalizar ali... Tá ali, ó. Não, e só pra... Só uma informação adicional que eu esqueci, que a gente esqueceu de dar. O Eiichiro Oda, ele falou que ele fez uma brincadeira alguns anos atrás de em qual país cada personagem, cada chapéu de palha viveria se fosse no mundo real. E ele falou que o Luffy seria brasileiro. Ê, Luffy é brasileiro, galera. Por isso que Parece mesmo as características. Por isso que é É o que ele falou eu vi essa parada. Ele falou uma questão física, né? Fisicamente, pensando no personagem e tal. Não é feio não, cara. Brasileiro é bonito, todos nós somos bonitos. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Minha mãe me fala isso todo dia também. É isso aí. O importante é a gente acreditar, né, mano? O meu gato me acha bonito. Isso aí, com certeza. Se você não trouxer ração, ele não vai achar bonito, não. Então, galera, faz a podcast aí, a nossa amiga, ali no Instagram. Gente, foi um prazer estar aqui, tá bom? Mais uma vez no podcast. Do Fiteira. Se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, é Raíssa Alves. E eu tô sempre aqui também no Instagram e no Facebook da Editora Quimera, trazendo conteúdo da pra vocês. Então não esqueçam de me seguir lá. Um beijo, muito obrigada. Com essas palavras que é o rosto da Editora Quimera aqui, né? O novo rosto da Editora Quimera, encerra a participação dela aqui no nosso podcast oficial do Herói Pod. Porque aqui o Herói Pod. O seu pirata pode. O nosso pirata pode. É isso aí, galera. Goma não. Lembre-se do seguinte, o amanhã é hoje, galera. Força, meus heróis. Goma não! Vamos, seus reis podcasters!